Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, né, de onde eu vim, onde eu estou hoje. É uma coisa assim que teoricamente eu falo mais com as pessoas que estão próximas de mim. Às vezes eu até perco um pouquinho quando eu estou falando sobre essas coisas. Eu fico às vezes um pouquinho mais alterado, fico um pouquinho mais nervoso, porque muitas pessoas que eu converso, né, elas reclamam muito da vida. E quando você vai analisar o que essa pessoa fez na vida, ela não fez absolutamente nada, ela só vive reclamando. Então, para quem me acompanha, né, para quem gosta do meu trabalho, basicamente, né, a minha trajetória ela começou em 2005. Foi quando eu comecei a faculdade, né, de Educação Física. Nesse momento aqui, grande parte das pessoas elas disseram para mim que eu ia ser fracassado, que eu não ia ganhar dinheiro, né, que eu ia viver no perrengue, enfim. Mas na minha cabeça eu já tinha a ideia que a vida ela se planeja aí em longo prazo. Então eu já sabia que eu iniciaria a faculdade de Educação Física, a graduação de Educação Física, eu ia dar continuidade, né? Porque eu sempre tive essa vontade de crescer. Terminei a faculdade de Educação Física em 2009, então foi em 2009 que foi o período que eu me graduei em Educação Física. E no mesmo ano de 2009, no finalzinho do ano de 2009, eu iniciei a minha primeira pós-graduação. Então em 2009, né, no finalzinho de 2009, eu fiz a minha primeira pós-graduação, que foi em exercício aplicado à reabilitação cardíaca e a grupos especiais. Essa pós, ela durou de 2009 até o ano de 2011, e no ano de 2011, quando eu terminei essa pós, eu iniciei a minha segunda pós-graduação, que foi a pós de treinamento desportivo. A pós de treinamento desportivo durou de 2011 a 2013, então em 2013, quando eu terminei a pós de treinamento desportivo, eu iniciei a minha terceira pós-graduação, que foi em musculação e treinamento de força. De 2013 a mais ou menos aí 2015, eu fiz essa pós de musculação e treinamento de força. Terminei essa pós em 2015. Eu dei início à minha quarta pós-graduação, que foi em cinesiologia, biomecânica e treinamento físico. Ou seja, ao longo, né, desses anos eu fiz a minha primeira graduação, que foi educação física, eu fiz a minha primeira pós na área de educação física em 2009, terminei em 2011. Em 2011 eu já iniciei outra pós-graduação, terminei em 2013. Em 2013 eu terminei essa pós-graduação, iniciei outra pós-graduação, ou seja, fiz 4 especializações ao longo desse tempo. Então, a ideia era sempre estar evoluindo. Em 2012, né, quando eu já estava aí graduado em Educação Física, já tinha feito algumas pós-graduações, eu iniciei a graduação de Fisioterapia. Então, em 2012, eu iniciei a graduação de Fisioterapia, né? Grande parte das pessoas acharam que eu estava cursando Fisioterapia porque eu estava fudido aqui, o que não era verdade. Eu já estava muito bem, teoricamente, ali na área da Educação Física. A Fisioterapia foi para continuar crescendo e continuar evoluindo, tá? E associar as áreas. Então, eu nunca tive a ideia de fazer Fisioterapia, por exemplo, em 2012, porque eu estava fudido aqui. Na verdade, eu já estava muito bem encaminhado aqui na Educação Física. Terminei a Fisioterapia no ano de 2017. Então, em 2017, eu já estava aí, basicamente, com 2 graduações, 4 especializações. Em 2014, eu escrevi meu primeiro livro sobre musculação, fundamentação teórica. Em 2015, eu escrevi meu segundo livro, também sobre musculação. Em 2016, eu escrevi meu terceiro livro, também sobre musculação. E aí em 2018 eu tive que tomar uma decisão. Em 2018, quando eu estava com 3 livros escritos, eu estava com algumas tarefas aí, eu sabia que eu não ia conseguir ficar editando e revisando cada livro. Então eu peguei esses 3 livros que falavam sobre o mesmo tema, que era sobre a musculação, eu fiz uma compilação e uma edição, né, atualizei o livro, e em 2018 eu fiz um novo livro, né, que era uma compilação desses todos. Teoricamente seria, né, o 4º livro, mas agora ele é um livro único. Então, ao longo desse tempo, cara, eu acredito muito que a vida ela tem que
ser um crescimento constante, a gente tem que ir melhorando, a gente tem que ir se desenvolvendo. Então a ideia é que você tenha um ponto de partida inicial, que poderia ser o ponto A, e ao longo, cara, da sua vida você vai tendo diferentes pontos diferentes, e esses pontos têm que ser cada vez maiores, os pontos mais altos. E isso quem faz é você, ninguém pode fazer por você. Se você pegar o exemplo da vida de outras pessoas, tem pessoas que começariam, por exemplo, em 2005, né, como eu tenho amigos que estão assim, começaram a graduação em 2005, você pega aí 15 anos depois, cara, você vai pegar aqui em 2020, que seria teoricamente o ponto B dele, o cara só está com a graduação. E esse é o cara que vai falar mal da área, esse é o cara que vai falar mal da educação física, esse é o cara que vai falar mal da fisioterapia, esse é o cara que vai falar mal do sistema, vai falar mal das pessoas, esse é o cara que vai falar que não tem oportunidade. Agora, se você anda com pessoas assim, que foram crescendo na vida, você vai ver que ela está cheia de oportunidade, porque a oportunidade, historicamente, a gente cria, a gente não fica esperando a oportunidade. E tudo isso aqui foram coisas que eu criei. E quantas vezes eu escutei, né, quando eu fiz a minha primeira pós, que eu era maluco, que eu não ia mudar nada no meu salário por estar fazendo pós. Quando eu fiz a segunda pós, quantas vezes mais eu escutei que eu era maluco. Quando eu fiz a terceira pós, basicamente eles também não me chamavam mais de maluco, alguns chamavam, outros já não, porque já entendia o processo que eu estava. Então eles começaram a entender que não adiantava mais falar, porque eu não ia parar. Né? E aí quando eu fiz a quarta pós-graduação, outros diziam que era maluco e outros começaram a se calar. Quando eu terminei fisioterapia, quando eu iniciei fisioterapia, fudi de educação física, vai tentar outra área, não. Estava bem aqui e estava somando, né? Ganhando conhecimento, somando, ampliando meu leque. Então a minha ideia é partir de um ponto A, que teoricamente é um ponto mais baixo, e partir para um ponto mais alto. E assim a gente vai na vida. Então desde 2005 até 2020, eu estou formado aí basicamente uns 13 anos, formado tem 10 anos que eu estou formado. Desde esse momento que eu iniciei a graduação e pegar esse momento que eu me formei em 2009 até 2020, em 11 anos, cara, olha quantas coisas eu fiz. Né? Isso aqui, se a gente pegar, porque eu me formei em 2009, a gente está em 2020, são 11 anos. Olha quantas coisas eu fiz em 11 anos. Eu fiz 4 especializações, eu fiz, né, mais uma graduação nesse período, eu escrevi 4 livros, né, que hoje é apenas um livro, que é uma edição e uma compilação de todos eles. Então a gente foi evoluindo, quantas pessoas eu atendi, né, como que eu me desenvolvi pessoalmente, como que eu me desenvolvi profissionalmente nesse ano. Então a ideia que eu tenho para minha vida, e às vezes eu fico puto com pessoas que ficam reclamando, que as pessoas fazem isso aqui, ela parte de um ponto A e continua no mesmo ponto a vida toda e fica reclamando da porra toda e acha que você, né, você conseguiu as coisas porque alguém indicou, porque você está junto de alguém, coisas que eu nunca fiz na minha vida, né, coisas que eu fui sempre fazendo por conta própria. Então tudo isso aqui, cara, eu investi dinheiro pra caralho. Pegar quanto, né, que eu paguei na educação física, que nem nessa faculdade que eu tive ajuda do meu pai. Mas de resto, cara, nunca mais pedi um centavo para ele. Tudo que eu fui fazendo aqui, a primeira pós eu paguei, a segunda pós eu paguei, a terceira pós eu paguei, a quarta pós eu paguei, eu que paguei minha faculdade de fisioterapia que eu fiz na Estácio. Então tudo do meu bolso, cara, tirando esse aqui que foi o suporte do meu pai. Enfim, de resto, cara, basicamente foi sacrifício, foi abdicar, né, investir dinheiro na coisa certa e ir crescendo. Então eu fico chateado, eu fico puto quando vejo as pessoas reclamando, porque basicamente a reclamação não faz sentido porque foi ela que escolheu viver a vida dessa forma, enquanto você poderia viver a vida dessa forma aqui, em crescimento constante.